Mateus capítulo 6, e nós vamos nas próximas semanas conversar sobre a oração do Senhor. Por isso, segredos do Pai Nosso. A gente quer conversar com vocês sobre os caminhos da espiritualidade de Jesus. Então eu quero gastar as próximas semanas conversando com vocês sobre a introdução, as 6 petições e a conclusão da oração do Pai Nosso. Ela é sobre isso. E aí, nós vamos gastar um tempo estudando essa porção de Mateus capítulo 6. Observem comigo a introdução em Mateus capítulo 6. E hoje eu vou ficar só na introdução, tá? Depois a gente vai avançando. O objetivo dessa série é que a gente compreenda como é que Jesus instrui os seus discípulos dentro de uma disciplina tão importante que é a disciplina da oração. E a gente quer resgatar isso, a gente quer resgatar essas circunstâncias. A oração em si vai começar no verso 9, mas hoje, como ela é uma introdução, a introdução é Pai Nosso que estás nos céus. Mas eu quero começar um pouquinho antes, porque se você for na narrativa de Lucas, os discípulos olham e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar. Isso é muito bonito. E aqui Mateus já vai um pouco mais direto e ele não fala dessa pergunta. E aí Jesus vai ensiná-los a orar. E percebam o verso 5, o que Jesus começa a dizer, e eu vou focar só no 9, tá? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai, que sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Vamos parar por aqui. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por favor, traz a iluminação do Senhor para a vida do teu povo. Traz a iluminação para nós. Nós precisamos tanto de Ti. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fato é que a oração não é uma disciplina muito trabalhada por nós no nosso tempo. Nós não trabalhamos essa disciplina, ela é muito esquecida. E aí eu tenho algumas razões por ela ser esquecida. E cito 3 razões pelas quais a oração não é cultivada por nós. Primeiro, por causa do pecado. Isso é fato. O que é a oração? A oração é a reversão daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Eu acho que a primeira coisa é essa. Se no jardim nós fomos expulsos da presença de Deus e não teríamos mais contato com Ele, a oração é exatamente o caminho inverso daquilo que aconteceu no jardim. Lá, Deus ia de encontro ao seu povo, ali representado por Adão e Eva, ele ia de encontro ao seu povo todos os dias. A boa teologia chama isso de mandato espiritual, ou seja, uma relação direta com Deus. Como nós somos expulsos da presença dele, passamos a não tê-lo mais conosco dessa maneira. Então a oração é a maneira com a qual nós revertemos o efeito do jardim. Nós estamos de volta à presença de Deus. A grande questão é que o pecado é aquilo que afasta a gente do Senhor. Então, por que eu e você e o século 21 não ora como deveria? Primeiro, pela influência do pecado. E o pecado é esse: a gente quer ser autossuficiente. Sempre foi essa a questão. Segunda razão pela qual nós oramos muito pouco, especialmente na nossa época, por conta da nossa sociedade muito tecnologizada. Irmãos, número 1, tecnologizada, porque nós estamos na época da humanidade em que a fome nunca foi tão pequena como ela é agora.
Você fala assim, mas pastor, e as desigualdades? É claro que elas existem, mas a sociedade nunca foi tão abundante em recursos, nem em todos os lugares do mundo, como é agora. Isso é fato. Isso nunca aconteceu como acontece hoje. Por exemplo, na era vitoriana, na Inglaterra, as pessoas viviam 25 a 30 anos. Hoje, os mais pobres de todos têm uma vida de 70. Você vai chegar em qualquer periferia e encontrar gente com 70, 80 anos. E comem arroz, feijão, comem. Comem o básico, tem ali para comer. Porque desde os mais pobres até os mais ricos, a gente tem alimento em abundância, especialmente no Ocidente, como nunca aconteceu na história. Então, para que orar se a gente tem sustento? Para que pedir? Era diferente de 3.000 anos atrás, que se não chovesse, não tinha colheita. E se não tivesse colheita, não tinha supermercado. Não tinha isso. E se não tivesse dinheiro, não tinha o que comprar, porque eu me vendia como escravo para minha família comer. Hoje a gente passa no cartão e deixa o pau quebrar, né? Paga quando puder. Mas não é só isso. Percebam que tecnologicamente a gente também tem uma maneira diferente de se relacionar. Vocês acordam e qual é a primeira coisa que vocês fazem? É abrir o olho. Nada, vocês olham o celular. Basicamente, isso é o ritual da gente. Mudou-se a forma de se relacionar. E como Deus não tem Instagram, Facebook, nem WhatsApp, a gente não vai falar com Ele, né? Isso não dá. Isso é uma tendência. Então, além de não depender da providência, a maneira da gente se relacionar mudou, gente. Mudou, não tem jeito. Pega alguém de 70 anos, essa pessoa ainda quer ligar para falar com você, não é isso? Mas a turma de 15, 20 fala que isso é cringe, né? Afinal de contas, você precisa, não é falar, manda mensagem, tá bom. E áudio com mais de 30 segundos ninguém ouve. Você bota no 2 vezes, não é isso? Um amigo nosso, pastor, estava com um problema, mandou um áudio de 8 minutos e meio. Eu falei, meu Deus, isso é um programa de rádio? Mas tem que ouvir o rapaz, né? Ele está com umas demandas aí, está precisando. Então, isso é uma outra coisa. E a terceira, que eu acho que é a mais séria, especialmente para os crentes presbiterianos, é uma visão errada da soberania de Deus e da predestinação. Isso é a pior. Gente, eu não tenho encontrado uma coisa tão terrível quanto a doutrina da soberania de Deus e a predestinação sendo trabalhada da maneira errada. Por quê? Porque vocês têm um falso mecanismo de que se Deus determinou tudo, e o pior, se Deus já sabe de tudo, para que orar? Isso é o pior de tudo. Porque não só a doutrina é vista de maneira errada, como os desdobramentos dela promovem em você morte espiritual. Porque esse fatalismo não é cristianismo, isso é paganismo. O cristianismo não é fatalismo. O calvinismo não é fatalismo. Do mesmo jeito que o arminianismo não é, o catolicismo romano não é. Não é fatalismo. Porque ainda que a gente considere Deus 100% soberano, é fato que vocês têm 100% de liberdade de ação. Vocês são seres morais. A vontade que a teologia chama de preceptiva de Deus, que eu adaptei para vocês e chamo de vontade permissiva dele, vocês são 100% livres. Porque decreto eu não sei qual é. Eu não tenho ideia, eu não sei. Existe uma vontade que é uma vontade escondida de Deus, que eu não tenho a menor ideia qual seja, e não vou saber nunca. Mas nem na ressurreição dos mortos, Rômulo, nunca. É decreto, cara. Isso é uma obra que o Bavinck chama de obra ad intra. Só a Trindade conhece. Ninguém mais sabe. Mas o que eu sei que eu sou um ser 100% moral, eu sei que eu sou um ser 100% responsável por tudo que eu faço, e eu sei que se eu não comer, eu morro. Do mesmo jeito que Deus tem uma lei que diz não mate, se eu mato eu pago por isso. E ele diz uma outra lei, ele diz não adultere, e se eu adultério eu pago por isso. E essa mesma lei moral que nos rege diz, ore, e se eu não oro eu não me alimento. Porque orar não tem nada a ver com mudar a vontade de Deus, tem a ver com fazer parte do plano dele. Essa é uma visão errada, determinista.
E isso é paganismo, isso não é calvinismo. Isso não é dos nossos símbolos de fé de Westminster. Isso não existe. Vocês são seres livres, vocês são seres morais. Não acorda amanhã cedo não para trabalhar, que você vai ver o que vai acontecer. Não bate cartão amanhã não. Você que tem empresa, não abre ela não para você ver. Nossa, mas Deus sabe de tudo? Claro que sabe. Nossa, mas Deus ordenou tudo? Lógico. Mas não vai não, faz isso. Não vai não. Fica uma semana sem aparecer lá no trabalho. Não, pastor, mas aí não dá. Oi, mas no trabalho não dá, mas na oração pode? Como assim? Percebe como a gente tem uma estronvenga teológica na cabeça? Isso está errado, gente. Parem de determinismo, parem de fatalismo. Fatalismo é dizer, Deus falou que é assim. Eu vejo isso demais em gente doente. O cara está doente e tal, aí ele fala assim, seja feita a vontade de Deus. Sim, seja feita a vontade de Deus. E sempre vai ser feita a vontade de Deus. Mas você não foi chamado para orar, não? Sim. E desde quando a vontade de Deus anulou o fato de eu pedir a Ele? Desde quando? Percebe? Essa estronvenga teológica errada, ela tem que acertar na cabeça da gente. Nós precisamos ser menos pagão. E a gente tem que ser mais cristão. Não sejam fatalistas, meus irmãos. E eu vejo um monte de gente falando besteira de predestinação. E, cara, parece que não leu a Bíblia. Isso é incrível. E o pior, aí você fala assim, pô, beleza, o básico é ler a Bíblia. Aí se você quer ver, parece que aí fala, não, isso é calvinismo, mas não leu Calvino. Eu estava vendo um pastor que deixou de ser pastor um dia desse atrás, ele falou, não, o problema do calvinismo é que ele não respeita a liberdade humana. Eu falei, hã? Esse cara não leu, ele não leu nada. Não é possível. Ele não leu nem a Bíblia. Meus irmãos, a vontade de Deus é soberana, mas vocês não estão aqui cultuando Ele hoje pela manhã? Você podia ter ficado dormindo. Então, a rapaziada agora que deve estar lá, encolhidinho, embaixo da cama. Tem a turma que está em casa, de pantufa, assistindo a gente. Não é assim? Vocês não vieram aqui? A oração é a mesma coisa. A oração é a mesma coisa. Parem de falar que vai mudar o plano de Deus. Esquece o plano de Deus, você não sabe isso. Não sabe. Você não tem ideia para saber o plano de Deus. E você não vai saber o plano de Deus nunca. Por isso que você tem escolhas todos os dias. Tem muita gente que trabalha aí de maneira errada. Qual profissão eu vou seguir? Não sei. Quais são os seus dons? Quais são as oportunidades que estão aparecendo? Não sei. Escolhe, meu filho. Se vira. Deus vai pegar na sua mão, não? Dá seus pulos, irmão. Sei lá. Nossa, eu fico casado ou não? Não sei qual é a vontade de Deus. Eu sei, você ficar casado aí. Essa é a vontade de Deus. Não tem outra. Ele não quer que divórcio. Mas a visão errada na soberania de Deus. Pessoal, a oração nunca foi para mudar plano de Deus, assim como as suas decisões nunca foram para mudar plano de Deus. Então, por que nós não oramos? Além do pecado, e aí percebe, a teologia errada. E a gente tem um mundo tecnologizado. Então, isso faz com que a gente pare e faça tudo e a gente não ore. E aí, qual é o nosso problema? Nós estamos não abastecidos porque a gente não está procurando no lugar certo e da maneira certa. Porque hoje vocês estão participando de um culto e todos nós saímos daqui alimentados. Como? Vocês já cantaram, oraram, vocês acabaram de presenciar um sinal visível da aliança, Deus presente no batismo aqui, uma presença espiritual dele. Vocês vão tomar santa ceia, vocês não vão matar a fome meio-dia. Presença espiritual de Deus, Deus está presente falando com vocês pela palavra dele agora. Mas durante a semana, meus irmãos, se a gente não se alimenta direito e como deveria, não dá certo não. Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. E é por isso que a gente traz hoje o caminho da espiritualidade de Jesus, porque eu acho que o Pai Nosso é exatamente o que vai nos nortear. E aqui, número 1, não é pecado orar o Pai Nosso, tá? A gente fala assim, é coisa de católico. Não, meu filho, está na Bíblia. Às vezes eu acho que a gente... Eu gostaria, por exemplo, que a gente orasse o Pai Nosso no culto em algumas ocasiões. É uma oração tão bonita.
E quando Jesus diz, vocês orem assim, o que ele está dizendo é um modelo de oração. Por quê? Porque os discípulos estão perguntando como se ora. E aí Jesus vai dar 3 princípios para eles anteriormente. Percebam que ele vai começar dizendo assim, olha, quando vocês orarem, vocês não sejam como hipócritas. Porque naquele período, sempre eles faziam muitas orações para as pessoas verem. E normalmente, quando se trata de Deus, a gente tem uma performance religiosa. Palavras bonitas e tudo aquilo. Jesus está dizendo, por favor, orem de maneira sincera. Não adianta chegar perto de Deus. Você já foi no médico? E aí, você também é assim? Eu estava lendo um médico essa semana falando de problemas psiquiátricos. Nós somos tão incríveis que quando a gente chega no médico, a gente não chega para pegar o diagnóstico. A gente já dá o diagnóstico para o médico. Isso é incrível. Não, olha, doutor, eu estou sentindo isso, isso e isso, e eu acho que é isso aqui. Não é assim que a gente faz? Então, com Deus, às vezes, é mais ou menos da mesma maneira. Não adianta você querer dar um diagnóstico e mostrar uma coisa que não é. Ele vê seu coração. Por isso, Jesus está falando que tem que ter sinceridade. Segundo, é algo que é pessoal. Por isso que Jesus está dizendo assim, olha, vai para o teu quarto, meu filho. Naquele contexto, eles ficavam orando nas praças, para que as pessoas ficassem vendo. Jesus está dizendo, oração não é uma performance. Oração é uma relação pessoal, particular, ela também é coletiva, mas que você tem com o seu Criador. E ela é muito objetiva. O que é objetividade? Não fica repetindo. Você já viu a galera rezando o terço? Eu acho aquilo muito bacana. Quem vem do catolicismo romano ou participa do catolicismo romano, mas é mais ou menos isso. O cara pega uma bolinha grande, é uma Ave Maria, e as bolinhas pequenas é o Pai Nosso, e fica aquela repetição, 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 repetição. Alguns crentes são assim também. Eles oram e só falam as mesmas palavras. Mas por quê? Porque não existe objetividade nenhuma, não tem sinceridade nenhuma, é uma reza-vela, como o pessoal diz. Não tem sinceridade. Jesus está falando isso, ele quer combater esse negócio. Então, o que Jesus quer combater? Ele quer combater o teatro, ele quer combater a nossa falta de verdade, e ele quer combater a nossa falta de intensidade em se relacionar com ele. E aí, como ele vai fazer isso? Ele vai dar um modelo de oração. E esse modelo de oração é o Pai Nosso. Então, como é que ele vai fazer esse modelo de oração? Ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Essa é a introdução e o que eu vou estudar com vocês agora. Aí agora ele vai fazer 6 petições. 3 relacionadas a Deus e 3 relacionadas ao homem. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. A nossa relação com Deus. Porque a nossa relação com Deus não começa de nós para Ele, mas é dele com sua glória. Depois é a relação dele com a gente. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí ele vai concluir. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então são essas 8 partes. 6 petições, 3 relacionadas conosco, 3 relacionadas com o próprio Deus, uma introdução e um fechamento. E eu espero que a partir dessa reflexão a gente passe a ter uma vida de oração não só mais intensa, mas mais correta, e não um jogo de teatro, e não um jogo de uma teologia ruim e falta de intenção. Então, hoje eu converso com vocês sobre Pai Nosso que estás nos céus. E o que eu quero falar com vocês sobre Pai Nosso que estais nos céus? Sobre 3 características de Deus que são levantadas aqui nessa introdução e como ela pode guiar a nossa oração. 3 características de Deus. Quais são elas aqui? Primeira característica que é elencada nessa espiritualidade de Jesus. Deus é Pai. Deus é Pai. Nós não podemos esquecer disso. Quando vocês estão diante de Deus, não esqueçam, Deus é Pai. Então deixa eu começar desmistificando o que é isso. Porque eu já ouvi muita gente falando bem assim, Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai. Verdade.
Mas Jesus não foi o primeiro a fazer isso. Nossa, pastor Rômulo, não. O Antigo Testamento, Israel chama Deus de pai o tempo todo. É mesmo? É. Olha Êxodo, por exemplo. Vou usar só 2 textos, mas olha Êxodo. Tem uns mitos que eu não sei de onde eles foram inventados, mas enfim. Olha Êxodo, por exemplo, no capítulo 4. Olha o verso 22. Eles vão tirar Israel do Egito, ok? Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor: Israel é o meu primeiro filho. E eu já lhe disse que deixo o meu filho ir prestar-me culto. Mas você não quis deixá-lo ir. Por isso matarei o seu primeiro filho. Israel é o filho de Deus no Antigo Testamento. Ele é o pai de uma nação. E ele vai falar isso, por exemplo, em Jeremias no capítulo 31. Observem como isso é muito legal. O próprio Deus se revela assim. Olha Jeremias no capítulo 31. Olha o verso 9. Jeremias, um profeta do Antigo Testamento. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, de onde não tropeçarão, porque sou o pai de Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Deus sempre foi chamado de pai. Desde que ele adotou Abraão lá atrás, para ser o pai dele, desde que ele adotou Abraão para ter um povo, ele chamou um povo para ele ser o pai, e esse povo ser o seu filho. Israel era o filho de Deus. Só que a grande questão aqui é a seguinte: Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui que vem a grande questão. Nós somos filhos de Deus por adoção. Isso aqui é lindo. Do mesmo jeito que Israel foi adotado no Antigo Testamento, nós fomos adotados por Deus. Porque o Filho de Deus é Jesus Cristo. Ele é o amado. Ele é o único filho por geração. Deus só tem um filho unigênito, Cristo. Mas olha que beleza, nós fomos adotados, Deus é pai. Então, aqui eu aplico isso com 2 perspectivas. E a primeira perspectiva é uma que ela é muito comum. Ou seja, por que não só podemos, como devemos chamar Deus de pai? Porque a dimensão de pai é uma dimensão de adoção, e essa é uma dimensão relacional dele com o seu povo. Percebam, meus irmãos, eu fui visitar uma pessoa essa semana, não é mais da nossa comunidade, mas que está com alguém da família muito doente, e antes disso, alguém tinha ligado dizendo assim: olha, o seu parente está doente, então olhe a sua vida, porque você pode estar em pecado. Vocês ouvem isso o tempo todo. Nossa, então aconteceu alguma coisa ruim com a sua vida. Senhor, será que tem algum pecado aqui? Sabe essa teologia fatalista, de que eu faço alguma coisa ruim, então esse Deus Zeus, ele me castiga a todo momento. Isso não é cristianismo, porque isso instila medo de Deus. E saibam que independente de qualquer coisa, vocês vão adoecer, vocês vão morrer, eu vou morrer, eu vou adoecer, eu vou perder emprego, a minha empresa vai quebrar, isso pode acontecer, eu posso passar dificuldade. E Deus não deixou de ser pai. Mas aí o que acontece? Instila medo. Fui fazer uma visita para uma família essa semana que está entrando na igreja, que frequentaram uma outra comunidade local. E aí as pessoas começaram a falar, sabe uma outra coisa? A igreja lá está vazia. E aí o pessoal começou a falar bem assim, o pastor apelando, já que não dava mais certo, começou a falar bem assim: irmão, vem para a igreja, porque se Jesus voltar e você não vier na igreja, o que vai acontecer com você? Percebe? Isso são relações que instilam medo
geram medo, não geram aproximação. Chamar Deus de Pai tem que despertar em nós tem que despir a gente de todo. Não, é para chegar diante de Deus, é Pai. É Pai. Qual é a relação que nós temos com os nossos filhos? É uma relação de afeto, é uma relação de cuidado, é uma relação em que eles chegam diante de nós, e quando eles são pequenos, eu tenho a Júlia hoje que vai fazer 11 anos, mas era a coisa mais interessante, eu andando de um lado para o outro, às vezes aqui na igreja, às vezes em casa, aí Júlia olhava, ela tinha um cabelinho meio pequenininho, enroladinho assim, com a chupetinha, aquela boca pequenininha que ela tem, aí ela olhava e só fazia assim. Como é que você não pega um ser humano desse no colo? Não tem jeito. Como não pega? Não dá. Essa relação paternal. Esse Deus que inventaram aí no século 21, que fica gerando medo, esse Deus que da fogueira santa, esse Deus não existe, ele não é o Deus do cristianismo. O Deus do cristianismo é um Deus que traz a gente para o seu braço de amor. Então, não importa o tamanho, o grau e o tipo de pecado que você cometeu, porque você pode chegar até Ele com confiança. Não importa o tipo de vida que você teve, ou até mesmo que você está levando, desde que você chegue até Ele, Ele é Pai. Nós não podemos esquecer disso. E Ele mesmo vai dizer uma coisa incrível para a gente: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quem dirá o vosso Pai do céu? Meu Deus! A gente tem a relação, nós somos pais e mães, porque Deus nos deixou ter o privilégio de ter com um outro ser humano uma relação que Ele tem com a gente. Agora, se você é um péssimo pai, não ache que Deus é um péssimo pai, porque você é ruim assim, meu filho. E uma péssima mãe. Achegue-se diante de um trono chamado trono de graça. Então pare, Deus não é barganhador. Deus não é assim. Essa primeira característica é uma característica paterna, que vai dizer para nós essa relação. Agora olha só, sabe a segunda aplicação que eu faço aqui? E isso aqui eu queria que entrasse em você, para você nunca mais ficar acreditando em coach. Olha bem para mim, isso aqui é propósito. Pai mostra propósito. Rômulo, como assim? Olha o que está faltando para o ser humano do nosso tempo. Irmãos, como é que a sociedade se desenvolveu e chegou até aqui? Tendo propósito. Os homens sempre tiveram um propósito na vida. Eles sempre souberam por que eles estavam vivos. Eles sempre foram, o ser humano sempre foi desafiado, e ao ser desafiado ele sempre conquistou. Percebe que quando está tudo de boa você relaxa. Agora, quando você está no momento de tensão, o que acontece? Você produz, você vai, você corre atrás e tal. Propósito. Seres humanos são de propósito. Percebe que nós somos criados para isso? Como é que foi no jardim? Adão abriu o olho aqui, ó. O que foi? Ó, eu sou Deus, você é o Adão. Adão abriu o olho e falou: ah, tá, você é Deus. Olha, então, isso aqui tudo é meu. O que você vai fazer? Cuida para mim. Propósito. O que acontece hoje em dia com as gerações novas? A gente perdeu o propósito. O propósito virou duas coisas no nosso tempo. Anota isso, pelo amor de Deus. Você vai ver isso em vídeo da internet e filme de Netflix o tempo todo. O propósito virou felicidade e bem-estar. É só isso. Tudo é sobre felicidade e bem-estar. Então é assim, que profissão que eu tenho? Depende, eu preciso sentir feliz. E sobre o casamento? Eu tenho que me sentir bem. E aí, quem é o sacerdote do nosso tempo? O psicólogo, porque o que ele faz? Ele faz você se sentir bem. A gente inventou um estado de bem-estar social, em que todo mundo tem que fazer tudo por todo mundo. Eu não vou entrar aqui nisso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando o propósito da vida das pessoas se tornou felicidade, e felicidade é bem-estar, e esse bem-estar é uma dose de adrenalina, é uma dose de alegria, o que é que você faz? Você faz de tudo para ter uma dose de adrenalina e bem-estar o tempo todo. Então o que me dá bem-estar? É sexo, eu acabo com a família e fico bem. Mas eu tenho que sentir prazer. Então eu destruo a minha saúde, mas eu tenho que me sentir bem. E aí,
você vai assistir uma palestra e o cara apaga a luz, ele bota negócio para quê? Para você sair de lá com uma catarse, se sair bem e ficar bem. Eu encontro pessoas que falam meio assim, não, olha só, eu vivo aí, a Bíblia diz uma coisa, eu vivo outra, mas o negócio é o seguinte, eu estou bem, eu estou tranquilo, porque não existe certo e errado, o que existe é se sentir bem. A vida é sobre se sentir bem no nosso tempo. Só que o que acontece? As pessoas não têm mais propósito. Você pega um menino de 15, de 20 anos, não tem sangue no olho. Você não vê sangue no olho no garoto. São gerações amoadas, menino de 25, de 30 anos, falta gás. Sabe por que falta gás? Porque não tem propósito. Não tem propósito. São meninos que ficam até 30, 35, 40 anos morando com os pais. E ele vai passar num concurso, ele vai se formar. E aí os pais ficam aguentando ele. Por quê? Porque são gerações que estão chegando sem propósito. Quando a gente chama Deus de Pai, o propósito está aqui. Como assim, Rômulo? O propósito está aqui? Tá. Sangue no olho, irmão. Mas me explica melhor esse negócio, pastor. Claro, poxa. Quem foi o primeiro adotado? O Abraão. Sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando o seu propósito de vida parar de ser a sua felicidade, quando o seu propósito de vida parar de ser a sua conta bancária, a sua realização, e começar a ser, identificar-se com o mundo como filho de Deus, a coisa começa a mudar, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu morri, eu não existo mais. Rômulo não existe mais. Rômulo morreu, Rômulo foi crucificado, Rômulo não tem mais identidade. O prazer do Rômulo é ver o nome de Jesus sendo realizado. O prazer do Rômulo é que ele seja crucificado todos os dias. O prazer do Rômulo é que na vida da Aline Cristo seja visto. O meu prazer é que nas vidas de vocês Cristo seja vista. Ah, pastor, isso é fácil, você trabalha com isso, né? Eu até brinco com vocês, às vezes vocês ficam conversando comigo até 10, 11 da noite, fala, pastor, você tem que ir embora. Aí eu brinco falando assim, calma cara, eu estou trabalhando, tá tranquilo. Aí você fala assim, né? Não, você é religioso, eu sei. O problema é que a gente não entende ser filho de Deus como vocação para a vida. Então olha só, eu tenho uma vocação de ser pai. E a minha vocação de ser pai é ver Cristo nas minhas filhas. Eu tenho uma vocação de ser marido, para ver Cristo na vida da minha mulher. Eu tenho uma vocação de ser, trocador de ônibus não dá mais, mas motorista de ônibus. Por quê? Porque o meu objetivo é servir a Deus nessa criação da melhor maneira possível. E servir as outras criaturas de Deus da melhor maneira possível. Porque não é sobre apertar um botão. Porque se for sobre apertar um botão, você vai dar quarta-feira, mas não dá sexta, meu filho. É por isso que você não aguenta. E o horário não passa nunca. Porque na verdade você não está disposto a ser um administrador de Deus. Quando eu falo que Ele é Pai, eu estou falando de propósito. Então quando eu levantar segunda-feira de manhã, eu não estou levantando para pegar o 509. Eu não estou levantando para subir na ponte. Eu estou levantando para ser uma testemunha de Jesus Cristo nessa vida. Eu estou levantando para abençoar qualquer um que esteja à minha volta, porque Ele é Pai, e eu sou filho, e eu tenho uma missão. A minha missão é morrer, a minha missão é que Cristo nasça em mim, e a minha missão é que Cristo nasça no outro. Isso é propósito, e para isso tem que ter sangue no olho, porque você tem que morrer, porque você tem que acabar com você, porque não é sobre você. Cultos e igrejas abarrotados de pessoas que estão só atrás do meu milagre, o meu milagre, o meu milagre. Se você precisa de milagre, corra atrás do Senhor mesmo, tem que orar e tem que clamar. Mas o objetivo e o propósito da vida é a gente ser filho de Deus e que outros filhos se tornem. Então morra, meu filho. Ser pai é para morrer, é para Cristo nascer, senão que vai viver aí Adão. Então reinterprete toda a sua vida. Como é que é a minha relação com a tecnologia? Como é que é a minha relação com o meu trabalho? Como é a minha relação com a educação? Qual é a minha relação com o exercício físico? Espera aí, eu sou filho. Isso aqui é a minha identidade. A minha identidade não é... A pior palavra que tem no nosso tempo é ser. Estava conversando isso com o Arthur. O dia que você descobriu que você é alguma coisa, é porque você não é nada. Nenhum filósofo descobriu o que é ser. Ser é a coisa mais abstrata que tem. Mas hoje em dia todo mundo é tudo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Você não é nada, cara.
Identidade dos discípulos de Jesus é Cristo. É Cristo. Quanto mais eu morrer, eu preciso ver Ele em mim. Os frutos do Espírito em mim. Os frutos da graça em mim. Os frutos da glória de Deus em mim. Quanto menos do Rômulo eu tiver, mais de Jesus eu tenho. E é sobre isso, pessoal. Então, identidade que a gente tem é a identidade em Jesus. É isso que a gente precisa descobrir. Eu sou filho. Pai. Quando eu oro, eu chamo Deus de Pai. É propósito. Propósito de vida. A vida não é sobre você, a vida não é sobre mim, a vida é sobre Jesus. A vida é sobre Deus como Pai, Pai nosso que estais nos céus. Propósito, relação afetiva, mas relação de propósito. Comece a fazer isso e orar assim, que cara, eu tenho certeza que a depressão vai começar a ir embora. Aí você fica com medo e fala assim, o pastor não gosta de psicólogo. Gosto, gente. Eu mando um monte de vocês que tem um monte de trauma aí que precisa ser tratado. Mas não vai na raiz do problema. O negócio é a raiz do problema. A raiz do problema é o coração. Enquanto a gente não for na raiz e dizer assim, eu sou discípulo de Jesus. Eu sou um filho de Deus. E agora eu morro, porque Adão tem que morrer e Cristo nasce. Isso é o que vai te dar sangue no olho todo dia. Isso é o que vai te levantar. E quando você estiver amuado, o Espírito vem, ô, filho, filho, levanta essa cabeça, meu irmão, filho. Beleza? Relação de carinho aí e propósito. Segunda característica. Pai nosso que estás nos céus. Não é Pai meu, é Pai nosso. Não é Pai meu, é Pai nosso. Difícil falar isso. Difícil falar isso para uma sociedade que é a única coisa... Gente, percebam... Calma aí, deixa eu molhar o bico. Percebam o que é interessante. A visão de mundo de uma sociedade está em tudo que ela faz. Ok? Como é que eram os carros de antigamente? Um Opalão, 4x1, né? A caravana. Aí sabe o que a gente fazia? Como é que a gente ia para a praia antigamente? Nada. Os mais antigos, em cima do caminhão. Não é? Lotava aquela galera. E o pessoal da rua, na carroceria do caminhão, lá em Nagorijica, o pessoal ia e tal. Como é que eram as nossas casas? Baixas, quintais grandes, ruas largas. E você estava em casa tentando tirar um cochilo, o que acontecia na rua? A gurizada estava brigando, arrumando confusão e brincando. De acordo que o progresso chegou, não vou discutir isso aqui agora, quero que você faça esse exercício. Você está vivendo isso ou não percebe? Chegou o progresso. O que aconteceram com as casas? Ficaram menores. Porque ninguém recebe ninguém em casa mais. Antes você recebia parente. Ninguém recebe parente em casa mais. Percebe, isso foi acontecendo de 50 anos para cá. Segundo, os bairros que eram assim, o que eles fizeram? Assim. Só que ninguém conhece, nem lá em cima, nem lá embaixo. O que é isso? Vocês vivem numa sociedade individualizada, só não percebem isso. É o tempo todo, é individualista. O tempo inteiro. Casas pequenas de pessoas que não se... O que eu estou te mostrando? A arquitetura e o urbanismo, eles demonstram como nós somos individualistas. Você só não percebe. Isso é cosmovisão. Que a gente fala tanto de cosmovisão. Isso é cosmovisão. Você vive isso e só não percebe. Está em você. Aí você fala assim, eu vou comprar o meu apartamento. Aí o que você e sua mulher falam? Ele tem que ser pequenininho, né? Mas por quê? Porque você nem passa pela sua cabeça receber ninguém em casa. Não passa. Ninguém faz uma casa e fala assim, uau, vamos fazer uma casa, porque nós vamos, na verdade, chamar todo mundo para vir para cá comer. Claro que não. Sabe o que você fala? Gasta muito. Receber os outros, não é assim? Mas por que gasta muito? Gasta muito porque você não quer investir em ninguém. Você quer mais dinheiro para gastar com você. Afinal de contas, cara, se eu dividir o que eu tenho com você, não vai rolar. Percebe-se a sociedade, cara.
É o que você vive o tempo todo. Só que isso é o que a gente chama, na visão de mundo, de sendo tácito. Não é consciente isso não. Sabe por que está sendo consciente agora? Porque eu estou te explicando. Nossos filhos vão nascer, eles vão viver nisso. Está vivo, né? Nossos filhos vão nascer e eles já são injetados nessa cultura e vão embora. Como é que os meninos jogam videogame? É o último, eu juro. Último exemplo que eu dou. Na minha época, primeiro, ninguém tinha videogame. Como é que a gente fazia? Tinha um na rua que tinha, com 2 controles. Ia todo mundo para a garagem de um e ficava lá o dia inteiro e a molecada toda. Agora, como é que eles jogam? Eu não estou dizendo que está certo ou está errado. Cada um na sua casa. Eles até jogam juntos, mas cada um na sua casa. O que é isso? A tecnologia é individualista. A maneira de lidar com finanças é individualista. A maneira da arquitetura é individualista. Agora eu aplico. A maneira da fé é individualista. Você só está preocupado com a sua salvação. Você não está preocupado com mais ninguém. A igreja não está preocupada com ninguém. Ninguém. A turma vai no culto para ter vitória. Porque é sociedade de mercado dentro da igreja. Virou teologia. Ou você pode chamar de capitalismo, chama do que você quiser. Porque nunca foi sobre isso. Sabe sobre o que é nosso? Anota isso, pelo amor de Deus. A realidade do reino de Deus se vive em comunidade. A realidade do reino de Deus se vive em comunidade. Tem uma galera que não vai voltar para a igreja. Sabe por quê? Porque vai vir com aquele discurso de que eu posso cultuar a Deus em casa. Migué. A igreja nunca vai substituir o presencial por nada, irmãos. Eu estou no grupo de teólogos bons que estão discutindo aí essa grande circunstância do é culto ou não é culto online. Então vamos botar nos pingos nos is. Enquanto a gente não pode, a gente faz. Mas qual é o ordinário? É isso aqui. A gente vai viver a eternidade inteira fisicamente juntos. Uma das formas da volta de Jesus, ela é física. Eu brinquei falando isso, que Jesus não volta pelo Wi-Fi e não volta mesmo. A volta de Jesus é física. Então, se você está com esse migué aí, vai passar a pandemia. Conversei com a rapaziada aqui, está todo mundo vacinando. E pelo amor de Deus, toma as 2 doses. Se falar que é limão com mel, você toma esse negócio, cara. Ah, tá. Aí tem um pessoal falando, toma vacina. Já deram na Europa, deram nos Estados Unidos. Então não é possível. Porque o pessoal falando, olha, já deram lá. Então, não é possível que eles foram as cobaias para a gente? Tic-teco não vai, gente. Não vai. Vai acabar a pandemia. Aí, quando acabar a pandemia, não vem com esse migué desse individualismo. A cultura é assim. O povo tem que ver uma comunidade de contraste. Meus discursos têm sido intencionais. Eu gasto tempo batizando uma criança, mostrando para vocês a realidade da comunidade, porque é aqui que a gente cresce. Eu sei que você pode mudar, eu sei, então procure, quando você mudar, você vai procurar uma comunidade para viver nela. Agora é aqui que a gente conhece o nome uns dos outros. É aqui que a gente conhece os filhos uns dos outros. Eu tenho um ranço de mega church por isso. Converso com vocês que a gente faça 4 cultos aqui no domingo. Mas que seja essa cara de igreja menor. Por quê? Para a gente se conhecer. Para a gente saber quem a gente é, para a gente aprender junto. Para as mulheres que dia 14 tem não sei o que lá, que tem pregador novo na área. E aí no dia 14 que a turma vai... A gente sabe quem é um ao outro. A gente conhece, sabe onde mora. Ah, mas é o século 21, irmão. Parou. É o século 21, mas é a palavra de Deus. Então, o Pai é nosso. A realidade do reino se vive em comunidade. Comunidade.
a gente compartilha o pão, a gente compartilha os sacramentos, a gente compartilha a palavra de Deus, a gente compartilha a vida. Eu contei isso para vocês, só para eu passar para terminar. Não vem aqui ainda não, calma aí, eu tenho mais um pedacinho ainda. É porque esse é o gancho para o pessoal vir para cá, né? Calma aí. Eu falei com vocês que eu fui fazer uma visita para uma pessoa que não é da igreja e que estava com um filho recém-nascido. E que quando eu disse que eu ia na maternidade visitar todas as mulheres e as famílias que tem neném aqui, né, na igreja, a pessoa falou bem assim: mas pastor, você vai em todos? Eu falei: vou em todos. Todas as maternidades eu vou. Eu só não estou indo agora porque a razão é óbvia, né? Não estou visitando doente nenhum no hospital. E fiz uma visita essa semana dizendo assim: olha, eu tento fazer isso com todo mundo que entra na igreja. Eu tento ir pelo menos uma vez na casa de todo mundo. Mas por que isso? Porque eu sempre falo uma coisa para vocês. Vocês estão entre família da aliança. Família da aliança. Família da aliança. O Pai é nosso, não é meu. O Pai é nosso. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Pai nosso, cultuamos juntos, vivemos juntos. Pai nosso que estás nos céus. A terceira característica de Deus é que Ele é rei. E Ele faz isso muito bem. Deus reina, gente. Deus reina. Deus reina. Quando nós estamos orando, nós estamos falando não só com o nosso Pai, nós estamos falando com o Rei do Universo. Eu paro para contar uma história para poder ilustrar o que é essa ideia de rei. Tem um livro do Ronaldo Lidório chamado Concombas. Ele viveu uma experiência logo no início do seu ministério. Ele é um pastor presbiteriano e eu diria para vocês que ele vivo é o maior missionário que o Brasil tem. E ele conta uma história muito bacana. Tem relatos disso também, você pode ver isso na internet, tem ele contando isso. Ele chegou no norte do Senegal, nessa tribo, chamado Concombas, rapaz novo, ainda com a sua esposa, todo mundo muito novo. Primeira coisa era aprender o idioma lá é o Limonpeu, ele não sabia falar. Aprendeu a falar o idioma e a primeira pessoa que se converteu foi um feiticeiro, e era o feiticeiro da tribo. Que era o Mebá. E aí o Mebá se converte. Quando ele se converte, ainda naquele período, década de 90, eles resolvem fazer um grande culto evangelístico, porque quando o Mebá converteu, os filhos do Mebá também converteram. E como ele era o feiticeiro, ele tinha uns 15 filhos, já converteu o Mebá e já tem uma congregação formada, né? Não é assim, você já forma e já tem uma congregação toda prontinha. Aí eles foram fazer um culto. Só que o Lidório não falava direito a língua. E aí na hora que eles estão fazendo o culto, 2 outros feiticeiros falaram assim: você não vai fazer culto aqui não, cara. E sempre que você começar a falar, a gente vai atrapalhar. E ele disse que foi a pior experiência da vida dele. Porque enquanto ele ia pregando, o Mebá deu testemunho de vida dele, depois ele começou a pregar, e aí os outros 2 feiticeiros começaram, enquanto ele dizia assim: Deus é bom, aí os outros feiticeiros começaram a falar bem assim: Deus não existe, Jesus salva. Aí os caras gritavam: que esse Jesus não existe não. E aí ele prega, diz que foi o pior sermão da vida dele, criança correndo e tal. Quando terminou o culto, ele chegou para o Mebá e falou bem assim: Mebá, esse foi o pior culto que a gente já realizou na vida, deu tudo errado. E o Mebá, novo convertido, falou bem assim: que nada, foi a melhor coisa, rapaz. Você não tem ideia do que aconteceu. O que aconteceu? Naquele dia, 65 pessoas entregaram a vida deles para Jesus. Aí o que mais interessante? Enquanto eles estavam conversando, vem uma mulher gritando de longe. E ele começa a ouvir uma voz. E a mulher começa a ir, eles chamavam ele lá de homem branco, que na língua deles chamava-se Ucadiá. Começaram a falar bem assim: Ucadiá, Ucadiá. Aí ele vai ouvindo, quando ele olha,
Era uma mulher que teve paralisia infantil. Ela não podia andar. E ela não era da tribo dos Concombas. Ela era de uma tribo do lado e nem falava o Limonpeu. E ela, quando soube que alguém ia falar de um Deus que salva, lá na outra tribo, ela pediu o pai dela para levar ela. E ela não foi porque ele riu dela. E ela pediu os irmãos, porque ela não conseguia andar. Então ela pediu os irmãos para levarem ela. E eles riram. E ela falou, eu não posso perder essa oportunidade. Então por 5 quilômetros sem andar, ela no meio da selva, com perigo de animais, ela se arrastou pelos seus cotovelos pela selva. E ela chegou lá toda ensanguentada. E ela olhou para o Lidório e ela faz a seguinte ponderação. O Cadiá, eu cheguei tarde ou ainda dá tempo de entregar minha vida para Jesus? Que poder é esse, gente? Que poder é esse? Que Deus é esse que faz alguém rodar tanto tempo para ouvir falar da salvação? Porque Ele está no céu, gente. Não existe outro Deus além do de vocês, não. Não tem outro Deus além do seu, não. Não existe. Qualquer coisa é invenção humana. É esse Deus que continua salvando, é esse Deus que continua curando. É esse Deus que nós sobrevivemos a essa pandemia e vão vir outras, e a gente vai continuar sobrevivendo, meus irmãos. É o Deus que está nos céus, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos trouxe até aqui. Ele conduziu a história até aqui. A gente não está brincando de igreja, a gente não está brincando de teologia, a gente não está brincando de vir ao culto, a gente está falando do Deus que salva, restaura, cura, transforma. Não há o que Ele não possa mudar. É o Deus dos céus e da terra, é dele que nós estamos falando. É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e é o nosso Deus e Pai. Então ore com fé, busque o Senhor com fé, sofra com fé, sorria com fé, suporte as aflições com fé. Ele é o Deus e Pai nosso, que está sentado num alto e sublime trono. É Ele, o poder é dEle, a glória é dEle. Pai nosso que estás nos céus, que se manifestou em Jesus para ser o nosso Pai também. Oh, meus irmãos, então é a Ele que nós buscamos todos os dias, é com Ele que nós nos relacionamos todos os dias. Então não deixe essa chama se apagar no seu coração. Não deixe que o individualismo te tome da vida em comunidade e da vida em comunhão com esse Pai amado, com esse Pai querido.